Olá pessoal, tudo bom? Então vamos lá, vamos dar continuidade a mais um vídeo, do nosso programa de coaching. E hoje nós vamos falar sobre o quê? É verdade que não existe cura para as doenças autoimunes? Pois é, pessoal? Eu digo sim e não. Depende muito do que cada um de nós entende como sendo a cura. Eu vou explicar. As doenças autoimunes, elas são complexas e difíceis de nós descobrirmos todos os motivos que levaram ao surgimento da doença. Então, assim como vocês provavelmente já viram ou então ainda vão ver, nos módulos no módulo 1, os vídeos do módulo 1, lá nós abordamos alguns motivos e explicações por que as doenças autoimunes cresceram tanto nas últimas décadas e o que nós estamos fazendo de errado com o nosso corpo, que ele está nos dando como resposta à doença autoimune. Pessoal, é isso mesmo que vocês entenderam. O que nós estamos fazendo de errado com o nosso organismo que ele de repente resolveu dar um grande basta e ele falou, olha só, pode parar, para com tudo, eu não aguento mais, eu estou estressadíssimo, e eu estou ficando doidinho, e o que é pior, as células do meu sistema imunológico já piraram, já ficaram doidinhas, então agora vem a revanche e eu vou dar para vocês um grande abacaxi para vocês descascarem. E aí, qual que é o abacaxi que ele dá? A doença autoimune, pessoal? Que pode ser a doença celíaca, a artrite reumatoide, o lúpus, a esclerose múltipla. Gente, mais de 100 doenças já foram identificadas, então não faz sentido eu ficar mencionando todas elas aqui, mas dá para vocês terem uma ideia e perceber a extensão da coisa, aonde é que nós estamos indo. Então, parece brincadeira, obviamente que eu estou fazendo num tom de brincadeira, mas é muito sério, Nós estamos falando de doenças crônicas, dadas aí pelos experts como doenças crônicas. A gente aqui não acredita, mas tudo bem. É assim que eles estão tratando as doenças autoimunes, certo? Então, talvez a gente não tenha essa consciência ou lucidez para perceber que sou eu mesma, que é você, ou que somos nós mesmos que provocamos a reação do nosso corpo, Eu entendo isso. No entanto, a gente, assim, toda ação tem uma reação contrária a isso, no sentido contrário. Lembra, pessoal, do colegial, aula de física do colegial? Então, quando eu digo assim, eu estou me referindo à nossa sociedade, à maneira como nós vivemos, o tipo de vida que nós criamos ao nosso redor, Portanto, nós também temos a nossa parcela de responsabilidade. Agora, quando alguém resolve, que vai alterar geneticamente a estrutura do milho, e eu estou falando dos alimentos geneticamente modificados, É aí que eu quero chegar. E nós estamos lá no bem bom, fechando um negócio importantíssimo num restaurante sofisticado, tomando nosso vinhozinho numa boa. Nós não nos preocupamos nem um pouquinho em evitar que esse tipo de coisa aconteça, Porque a gente acha que aquilo não nos diz respeito, certo? Errado, pessoal, errado. Pois como o nosso corpo irá reagir a essa alteração na estrutura do milho que vai ser servido no jantar, somente os governos e a indústria alimentícia sabem, ou pelo menos eles deveriam saber, Mas uma coisa é certa, com o tempo vai nos mostrar o que é que está acontecendo, Então é assim, como é que o nosso organismo está reagindo, por exemplo, ao glúten que nós ingerimos hoje?
Porque o trigo que nós ingerimos atualmente não é o mesmo trigo que os nossos antepassados ingeriam, né? Nós estamos começando a entender o que é que esse trigo novo, né, está fazendo. Como? Simplesmente com um aumento totalmente desenfreado das doenças celíacas. Por quê? Porque o nosso organismo sabe o que fazer. O nosso organismo ele não sabe o que fazer com essa proteína alterada que foi criada simplesmente para fazer com que o pão fique o quê? Mais fofinho e a gente compre mais, né? Então, o nosso trato digestivo, ele não foi desenhado para assimilar o que nós, homens, né, decidimos criar brincando de deuses, simplesmente, né? Porque a gente simplesmente, de repente, inventa que vai mexer um pouquinho aqui, mexer um pouquinho ali na genética disso, na genética daquilo. Só que assim, nós não sabemos o que essas alterações genéticas que elas estão aí sendo feitas aos montões, nós não sabemos o que isso está fazendo no nosso corpo, né? Ou melhor, a gente sabe do risco e das implicações que esse tipo de atitude, esse tipo dessas decisões que são tomadas, a gente tem noção do que pode acontecer. Tudo bem. Mas de repente você olha para mim e fala assim, mas Rosane, sabe o que é? O meu problema é genético. Eu tenho o gene HLA-DQ2. Ou então você pode dizer, eu tenho o gene HLA-DQ8, que são genes associados à doença celíaca, né? Os cientistas descobriram isso. Ótimo, eu vou dizer para você. Então, você é mais uma vítima da natureza, né? Presa nos conceitos, ultrapassados, né? Presa nos antigos conceitos de Darwin, da época newtoniana, e onde a gente acreditou, e somos levados a acreditar até hoje, que os genes são os únicos responsáveis pela nossa sorte no momento do nosso nascimento. E agora não há mais nada que eu possa fazer, a não ser o quê? Tomar uma pílula, tomar um remédio para consertar o que a natureza falhou. Certo? Não, gente, tá tudo errado, tá tudo errado. Hoje existe uma ciência, não é uma coisa, chamada epigenética, né? E ela nos explica direitinho o fato de que acima dos genes, né? Por isso, portanto, daí vem o nome epi, de superior, de além, né? Estão as interações dos genes com o meio em que eles vivem. Ou seja, os genes não vivem no vácuo, eles interagem com alguma coisa. E eles interagem com o quê? Com o meio ambiente onde eles estão, né? Então, quem determina se o gene vai expressar saúde ou se o gene vai expressar doença é o meio ambiente. O gene sozinho, ele fica lá quietinho, ele não faz nada. Portanto, se você fornece aos genes HLA-DQ2 ou ao gene HLA-DQ8 um ambiente, por exemplo, o trato digestivo, né, cheio de uma proteína, no nosso caso o glúten, que a gente está dando o exemplo, que é o que o organismo identifica como sendo um impostor, pois o intestino não sabe que nós resolvemos modificar o glúten que ele gostava tanto e que ele estava apto a digerir. E aí sim, aí os genes ficam confusos, né? E disparam uma tremenda SWAT para expulsar o impostor, porque eles veem o glúten como um impostor, esses genes, e eles acham então que eles têm o quê? Que eles têm que combater e mandar aquele negócio embora. Bom, no entanto, quem iniciou a guerra não foram os genes que iniciaram essa guerra louca. Quem iniciou essa guerra louca fomos nós. Nós somos os responsáveis, né? Então, pensa comigo, quem está equivocado no caso? É a genética ou somos nós, os homens, né? Então, pessoal,
a cura para as doenças autoimunes está ao nosso redor, ela está aqui, ela está conosco, ela existe aqui conosco. Por quê? Ela está no nosso dia a dia, ela está na maneira como nós vivemos, ela está nos alimentos que nós ingerimos, nas toxinas que nós não consumimos, na tranquilidade, na simplicidade de ser e viver em harmonia com a natureza, com os alimentos orgânicos, que, quando usados com sabedoria, eles podem nos trazer de volta a qualidade de vida que nós desejamos e a tão sonhada cura. Gente, pensa nisso que eu estou falando. Esse módulo é um módulo... Não esse vídeo é um vídeo extremamente honesto, importante. Eu absolutamente não viria aqui para falar para vocês essas coisas que eu estou falando se elas não fossem verdadeiras, se eu não tivesse pesquisado muito, se eu não tivesse lido muito para chegar aqui e sentar nessa posição confortável e estar aqui falando essas coisas para vocês. Então, revejam os módulos que estão sendo colocados à disposição de vocês nesse nível e pesquisem, se for o caso, procure e se informe e entenda que a doença autoimune, ela não caiu do céu e nós temos jeito de estar tentando fazer o caminho de volta, tá bom? Então, mais uma vez, obrigada e até a próxima. Até logo!